Salve aí, rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar diretamente aos rivais, explicar uma coisa de vez por todas. Você rival, amiguinho aí que gosta de falar que o Palmeiras paga aluguel, que o estádio não tá pago, para de usar esse argumento. Esse argumento é burro, esse argumento não existe, esse argumento é uma falácia, esse argumento é uma mentira, certo? O nosso estádio está pago. O nosso estádio é nosso. O nosso estádio não é da W Torre. O estádio não tem dono. O dono é o Palmeiras, certo? O Palmeiras ou Palestra Itália é dono daquele lugar desde 1920. Para de mentira. Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas por que esse argumento é errado, certo? Eu tô até falando sério para você entender que é sério o negócio, porque não é brincadeira, eu não tô zoando. Certo? Você pode pesquisar, dar um Google aí e veja essas informações que eu vou passar, são mentirosas. Beleza? Não precisa acreditar na minha palavra, vá atrás da informação. Mas para de passar a informação errada, porque você está mentindo. Certo? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ontem eu vi no Twitter uma discussão gigante de um cara falando, um São Paulino falando isso, falando essa merda, mentindo. E, cara, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar para os rivais, que eu sei que tem muito rival que assiste meus vídeos, os palmeirenses não precisam dessa explicação. E vamos lá. O que acontece? O Palmeiras, em 2007, aprovou no COF o seu estádio. Teve movimentos dentro do Palmeiras contra a aprovação do que era então a Arena Palestra Itália. Tinha movimentos contra, tinha movimentos contrários. Tanto que quando foi ter a reunião do COF para aprovação da Arena, tiveram manifestações, tiveram ameaças de agressão na frente do Palestra. Isso pode ser, você pode pesquisar, tal, enfim, a mídia palestrina, que na época já estava começando a crescer muito, deu muita ênfase a esse assunto, que é um assunto de suma importância e foi de fato o que mudou a vida do Palmeiras. Você pode usar a Crefisa como exemplo, Paulo Nobre como exemplo, sim, eles também fizeram parte dessa mudança gigantesca de patamar do Palmeiras, mas a maior parte se deve ao Allianz Parque, certo? Em 2008 foi aprovado de vez e assinado o contrato para a construção com a W Torre. Ali foi assinado o contrato. Começou a ser expedido os alvarás, o que só aconteceu lá no meio de 2010. Tanto que o último jogo oficial do Palestra Itália é Palmeiras 4, Grêmio 2, no dia 22 de maio de 2010. Eu estava nesse jogo, certo? Então esse foi o último jogo oficial, depois teve um amistoso contra o Boca, que a gente perdeu de 2-0, enfim. E o último gol naquele jogo, né, o último gol do Palmeiras, quem marcou foi o Evair. Teve um amistoso antes, o Evair foi a última pessoa que fez um gol. Oficialmente, Cleiton Xavier fez o último gol do Palestra Itália. Beleza? Bom, e o que aconteceu? O Palestra ficou fechado de 2010 até novembro de 2014 para reformas. Ele foi reformado. O Palmeiras queria uma construção do novo estádio, a W Torre também, mas a prefeitura não permitiu. A prefeitura, através de ONGs, de muitas coisas, fizeram um monte de exigências que não fizeram para outros times, por exemplo. Não só a prefeitura de São Paulo, né, o governo como um todo. Para outros times construírem estádios, certo? Para você ter uma ideia, o Palmeiras precisou arrancar árvores da Francisco Matarazzo e replantar em outros lugares para poder aumentar uma faixa, por causa de uma ONG chamada Verdejando, que depois a gente descobriu que era da Globo. Coisa estranha, né? Uma ONG da Globo contra o Palmeiras, né? Não sei. A gente tem essa mania de perseguição aí, né? Enfim. E o Palmeiras construiu seu estádio nesses 4 anos. Demorou mais do que o previsto. A previsão da obra era 300 milhões, o que seria pago com o dinheiro do naming rights, certo? O naming rights saiu, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2012, agora não estou lembrado. Acho que foi 2012 mesmo, porque teve um amistoso no começo do ano contra o Ajax. O Palmeiras venceu por 1-0. Foi isso mesmo, foi 2012, certo? E o que acontece? Com a venda do naming rights, a W Torre calculava para pagar todo o estádio com aquele valor, que ela calculava mais ou menos em 300 milhões. E foi o que de fato o Palmeiras arrecadou com a Allianz. A Allianz tem o direito de uso dessa marca Allianz Parque durante 10 anos, prorrogável automaticamente por mais 10, se ela quiser. Ou é 10 ou é 20. Isso eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou pesquisar. Que eu estou fazendo vídeo aqui de sopetão. E o Allianz Parque chama Allianz Parque por causa disso, né? Teve votação, nós escolhemos Allianz Parque. Tinha Allianz 360, Allianz alguma coisa, não lembro qual era o outro nome. E ficou Allianz Parque, porque faz uma referência ao Parque Antártico, a gente gostou demais e votamos. Inclusive foi o nome que eu votei, Allianz Parque.
Beleza? O que acontece? Agora falar de W Torre com o Palmeiras. A W Torre fez um contrato com o Palmeiras de uso de cessão de terreno. O Palmeiras cede o terreno, que é do Palmeiras, certo? Para a W Torre usar durante 30 anos. O Palmeiras tem uma participação em jogos, que é total do Palmeiras, 100% do Palmeiras, certo? A W Torre tem algumas cadeiras durante dia de jogos, é bom que se diga isso, né? Para não falar que a gente está sendo leviano e não falar completamente a informação. Ela tem direito a 10 mil cadeiras que ela comercializa em dias de jogos. E esses lugares são os lugares mais caros do estádio, são lugares que o preço chega a R$ 400, né? E não tem meia entrada, então ali a W Torre comercializa esses ingressos, os outros 33 mil são do Palmeiras. E bom, mas a renda toda, né, e aí uma parte do Palmeiras tira da W Torre, mas a renda vem pro Palmeiras. O que o Palmeiras paga, que muita gente fala, mas o Palmeiras paga para jogar, todo time paga para jogar em seu estádio. Todo estádio em dia de jogo você tem custos, você tem custo de água, luz, internet, telefone, tudo, você paga bombeiro, polícia, a arbitragem é os times que pagam quando vai ter, entendeu? Um jogo oficial. O que mais? Seguranças que contratam ali para os eventos. Pessoal da bilheteria que são contratados para o dia do jogo. Tudo isso é o clube que paga com o dinheiro do jogo. Por isso quando você vê lá, o Palmeiras, por exemplo, tem uma renda média aí de 2 milhões, 2 milhões e meio por jogo. Certo? Só que a líquida cai para 1.700, 1.600, porque tem esse custo. Todos os clubes do país têm esse custo. O Flamengo chegou a jogar esse ano para mais de 50 mil pessoas no Maracanã, com a renda de mais de 1 milhão, e teve um lucro de 40 mil. Porque ele precisa pagar a manutenção do estádio, o custo do estádio, o que ele usa do estádio. Todos os clubes pagam. O Corinthians paga, o São Paulo paga, o Santos paga na Vila Belmiro, o Cruzeiro paga quando vai usar o Mineirão, o Atlético paga quando usa o Independência, o Mineirão. Todos os clubes pagam. Todos os clubes que têm ou não têm estádio pagam isso. É por isso que eu sou contra os estaduais também. Porque os estaduais eles jogam o preço do ingresso lá para baixo e os clubes geralmente têm prejuízo. Certo? Uma forma de você acabar com isso é aumentando o preço dos ingressos e colocando em jogos menos jogos. Porque daí você vai ter mais procura por poucos jogos. É a lei da oferta e da demanda. Quanto menos você tem um produto, mais você quer. Isso é fato. Beleza? Entenderam mais ou menos? Deixa eu terminar de falar. Em shows, muita gente fala, mas a W Torre reserva lá 250 dias para show. Amigão, tá. Ai, esse argumento é o que mais me irrita, cara. Porque é o argumento mais idiota. Quantos jogos o time joga em casa no ano? O Palmeiras no ano passado fez 80 jogos, certo? Número redondo de 80 jogos, contando os 3 amistosos lá na América Central. Se o Palmeiras jogou 30 vezes no Allianz Parque, foi muito. E por quê? Ah, porque a W Torre reservou. Não, porque o time não vai jogar 80 jogos em casa. E mesmo que for 200 mais 80, dá 280, ainda sobram aí... Quantos? Eu tô mal de conta, mas sobra 85 dias do ano ainda. Você tá entendendo como esse argumento é pífio, é ridículo? Cara, esse argumento é burro. Eu não tô falando que você, amigo, que usa esse argumento é burro, mas o argumento é burro. O Palmeiras é dono do estádio. O Palmeiras cedeu o terreno para a W Torre usar. A W Torre usa. Em dias de shows, o Palmeiras tem uma participação de 5%. Este ano aumenta para 10% a participação de shows. Isso tudo que a W Torre comercializa. Ingresso para os shows, comida que se come nos shows, vendas de produtos, de camisetas, de banda, qualquer coisa relacionada ao uso do Allianz Parque, o Palmeiras ganha em cima. Certo? Tudo. Esse ano aumenta para 10% e no final do contrato, daqui a 30 anos, o Palmeiras ganhará 30% do total que a W Torre comercializará. Certo? O estádio, inclusive, se eu não me engano, a W Torre já está quase pago para a W Torre. Porque o Allianz Parque é o estádio no mundo que tem mais eventos. No mundo. Eles têm eventos quase todos os dias. Por isso que a W Torre reserva 200 e poucas datas. Certo? Por causa disso. Os maiores shows hoje que vêm para o Brasil, vêm para onde? Para São Paulo. Vêm para onde? O Allianz Parque. Você está entendendo, amigo? Antes de você vir falar merda, falar, meu estádio tá pago. Pô, seu estádio tá pago. Legal, o meu também. Olha que bacana. Já o Corinthians, o Grêmio, por exemplo, são diferentes, são casos diferentes.
Porque eles têm que pagar o estádio. A OAS construiu o estádio do Grêmio e o Grêmio tem uma parcela lá que ele paga todo mês. Eu nem sei que pé que anda isso, porque eu não estou acompanhando a história do Grêmio com relação à arena do Grêmio. Mas o Corinthians, por exemplo, está com uma dívida gigantesca. Dizem que está pagando, mas ninguém mostra o balanço, ninguém mostra os boletos que seja, né? Não deve ser boleto, deve ser uma conta lá que fica o dinheiro da bilheteria do Corinthians. E ninguém mostra onde está isso. Entendeu? Falar, todo mundo fala. Cara, eu vou falar aqui. Sei lá, eu tenho 10 milhões de reais na minha conta. Ah, não preciso provar, a minha palavra basta. Não é assim, né, amigo? Tem que provar. Então o Corinthians e o Grêmio, né, usando esses dois exemplos aí, o Inter eu não sei como que é o esquema do Inter, mas eu também acho que o Inter tem que pagar, né, eu não sei, porque foi a Andrade Gutierrez que construiu o estádio do Inter, eu não sei como que foi o acordo do Inter. Eu sei que o acordo do Palmeiras é o melhor do Brasil, quiçá o melhor do mundo. Pode chorar, espernear à vontade. Pesquise, não acredite no que eu falo, vai pesquise. Veja se essas informações que eu passei são mentirosas. Você não precisa acreditar em mim. Beleza? O vídeo ficou mais comprido do que eu gostaria, mas eu precisava falar isso para explicar de uma vez por todas. Essa balela que se diz que o Palmeiras paga para jogar no seu estádio, que o estádio não é do Palmeiras. Gente, para com isso. Certo? Vocês conseguem zoar o Palmeiras de forma melhor. Agora tem uma zoeira aí que a torcida só fica Palmeiras. Que besteira. Bom, e mal sabem eles que a gente só faz esse Palmeiras fio depois do hino. Bom, era isso. Forte abraço a todos. Avante palestra, avante Allianz Parque, o melhor estádio do Brasil, da América e quiçá do mundo.